noite, com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez no nosso encontro quase que diário aqui no Dr. Cash, onde nós sempre recebemos profissionais que são expert em suas áreas de atuações para trazer com muita credibilidade e respeito informações para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui pela primeira vez Dr. Caio Monteiro, ele que veio hoje para falar sobre saúde integral, né? Não vamos falar apenas sobre emagrecimento, mas sobre a saúde da mente, do corpo, né? E como ele tem feito a diferença na forma como as pessoas enxergam o emagrecimento. Doutor, muito bem-vindo, é um privilégio recebê-lo Antes aqui. de mais nada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu podcast, Sim, viu? obrigada a você. Ele que é esposa da doutora Amanda, que já Isso, esteve aqui com a exatamente. Ela esteve gente. acho que o ano passado, né? Ela Ano esteve com você. passado, sim. Doutor, fala pra gente um pouquinho, você é de Cuiabá, conta um pouquinho da sua Então, trajetória e da sua escolha pela da minha medicina. escolha, bom, não, eu sou mato-grossense, mas eu sou do Uhum, interior. uhum. Sou nascido e criado em Nova Chavantina. Olha só, Lá, pertinho de Barra do Garças. exatamente, perto de Barra do Meu Garças. vizinho, ah, Exatamente, perto de Barra do legal. Garças. Eu acho que a minha decisão pela medicina começou Hum, quando eu estava no ensino fundamental. Eu lembro que uma vez, uma experiência, eu acho que na época na feira de ciências, dentre esses projetos, minha mãe ela é bióloga, então uhum. Nome da mamãe? Gessina. Dona Gessina, ó, boa noite, viu? Acompanha o filhão aí. E numa dessas feiras de ciência da escola, Uhum, a minha mãe optou por me ajudar a fazer o ciclo reprodutor feminino. uhum, Né, a gente desenhou numa cartolina e ela me explicou como é que funcionava as etapas, né, do amadurecimento do ciclo feminino, e eu tive que explicar isso uhum. para os coleguinhas, para os pais na feira de ciências, e isso despertou em mim a vontade de fazer medicina. Eu lembro que, eu acho que eu tinha 8, 9 anos de idade, e isso então marcou muito, então essa lembrança me marcou tanto que eu lembro disso com muito carinho. Toda vez que me perguntam, quando é que você decidiu? Eu acho que foi a partir desse ponto que eu defini que eu gostaria de ser médico mesmo. Olha só, então a mamãe deu o pontapé inicial, Então, ela quem te inspirou foi ali, sim, foi com uma o projeto inspiração. escolar. Foi no projeto escolar. Que legal. E como que foi essa sua vinda aqui para capital, né? Você fez faculdade onde? Você formou onde? Olha, eu comecei a faculdade aqui na Unemate, primeira Uhum, turma, em Cáceres, foi sim. aonde eu conheci a minha esposa. Uhum, Só que eu fiz 2 anos de faculdade lá, e nesses 2 anos eu fiz uma prova de transferência e eu me transferi para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo uhum, Grande. Então uhum, eu concluí a minha graduação lá em Campo Grande. uhum. E, na verdade, eu já morei em vários lugares, desde Campo Grande, depois eu fui fazer especialização em Marília, São Paulo. Eu comecei a fazer ortopedia lá na FAMEMA, Olha aonde só. foi, eu comecei a Aham, fazer ortopedia. aham. Eu não me identifiquei muito com a área e aí decidi largar. Foi aí, nesse mesmo período, a Amanda estava fazendo a residência de cirurgia vascular Uhum, lá em Marília. Então eu fiquei assim por um tempo sem saber o que eu gostaria de fazer. Eu lembro que quando eu fui fazer ortopedia, eu sempre tive vontade de ir para as áreas que tivessem relação com o estilo de vida, uhum, atividade física. E então eu decidi ir para a área da nutrologia. Eu fiz pós-graduação na USP em uhum. nutrologia e lá eu me encontrei. Porque eu É percebi isso que eu que quero. é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com estilo de vida, mostrar para as pessoas a importância de você se cuidar, né? Não somente Sensacional. de você se alimentar bem, fazer atividade física, mas também de você ter um convívio social com a sua família. Isso é extremamente importante. Isso hoje é provado que você ter um bom ciclo social, familiar, isso ajuda você a viver mais e a viver muito melhor. Então, Com isso são certeza. todos um conjunto de fatores. E isso me encantou. Então, é essa tipo de medicina que eu tento levar pros meus pacientes, Pacientes. exatamente, que não Uhum. é simplesmente comer bem e fazer atividade física. Existem coisas que a gente nem são mensuráveis, como um bom convívio com a família, você ter um propósito de vida muito bem estabelecido, isso tudo faz parte de uma longevidade saudável. Os três pilares, né? Exatamente. Corpo, mente e espírito. Não tem Exatamente. como a gente desempenhar bem numa função, né, se a gente não Exato. tiver com esses três pilares alinhados, né? Exatamente. Isso é fantástico. Então, é assim foi sua descoberta pela longevidade, pela... Você Exatamente. falou que é a medicina da qualidade de vida, né? E tem ganhado Isso. uma dimensão enorme. Como tem crescido essa área da medicina, né, doutor? Exatamente. Assim, existe hoje a medicina do estilo de vida, né? Uhum, Que ele associa fatores pilares que são uhum, a gente encontra em diversas áreas, como
atividades, além de atividade física, alimentação, você ter uma boa exposição à energia solar, ter um sono de qualidade. Isso são Sim. tudo. A medicina do estilo de vida ele aborda tudo isso. Você ter tempo para você fazer meditação ou para você se conectar com aquilo que você acredita, independentemente da sua fé, da sua religião. Isso tudo faz parte. Isso é comprovado hoje, não é simplesmente achismo. Isso faz com que as pessoas elas vivam com mais qualidade e vivam melhor. Para você ter ideia, Paula, eu já comentei com algumas pessoas sobre um documentário na Netflix que chama Live 200, chama Viver até o 100, que fala sobre as Blue Zones, que são zonas azuis, que são locais no mundo em que as pessoas elas vivem mais que 100 anos, livres de doenças neurodegenerativas, com baixa índice de doenças cardiovasculares, diabetes. Só para você ter uma ideia, essas 5 zonas azuis abordadas nesse documentário pelo pesquisador e escritor Dan Bittner, ele, durante 20 anos, ele estudou o porquê dessas populações elas tinham uma longevidade acima da população mundial. Uhum. Em Okinawa, no Japão, e Uhum. Icária, na Grécia. Japão uma São referência, fantásticos, né? as asiáticos são Aham. fantásticos. São. Nicoya, na Costa Rica, Loma Linda, na Califórnia, Uhum. e Icária, Grécia, tá faltando uma, se não me engano, é a Sardenha, na Itália. Então são Uhum. 5 zonas azuis, onde as pessoas, ele comprovou que existia um estilo de vida ali que fazia com que as pessoas elas vivessem mais. E não são populações em que são pessoas que ficam restringindo sua dieta, contando calorias ou passam várias horas e horas na academia, não. Simplesmente a forma como elas conduziam, né, de modo geral, elas se moviam bastante nos afazeres domésticos, cuidavam de horta, caminhavam bastante, tinham uma alimentação balanceada, como por exemplo em Okinawa, você dando o exemplo dos asiáticos, Uhum. eles realmente são fantásticos. Eles são referências. São Né? referência. Em Okinawa, eles têm algo que eles chamam de Ikigai. Ikigai, como se fosse uma tradução, seria o propósito de vida. Uhum. Eles têm isso na população e foi comprovado que você ter um propósito de vida bem estabelecido, você saber o motivo que você acorda todos os dias, isso te dá razão, te conecta com a sua vida, com as pessoas ao seu redor, faz com que você Traz viva sentido. mais, dá sentido, faz com que você viva mais e viva melhor. E além disso, por eles terem esse propósito bem estabelecido, eles têm uma metodologia, uma forma de lidar com a alimentação que eles comem, comer até você estar 80% satisfeito. Então, Não é tá cheio. não é para ter estofado, justamente. Eles têm isso para que você possa comer de forma moderada. Então, o que a gente vê hoje em dia, justamente, a oferta de alimento é muito mais disponível, alimentos industrializados, e você ter moderação no que você vai comer e a qualidade daquilo que você vai comer estabelece uma relação direta com o tipo de vida que você vai levar quando você tiver 60, 70, 80 anos. Perfeito. Foi isso que esse estudo nessas populações evidenciou. Agora, muitas pessoas acham, doutor, que emagrecer é só fechar a boca, né? Se fosse assim, ninguém mais estaria sofrendo com a balança. Isso não Exatamente. procede, né? Não procede. Uma das coisas que é muito divulgada hoje, né, que é justamente a obesidade é simplesmente uma conta matemática em que você está comendo mais calorias daquilo que você está gastando. Déficit calórico. Déficit calórico. Na verdade, eu queria falar para você e para quem está assistindo a gente que você levar isso para uma equação matemática tão simplória, você deixa de abordar outros aspectos muito relevantes quando se trata da obesidade. Aspectos hormonais, metabólicos, sociais e psicológicos também. Por isso que a gente fala que a obesidade é uma doença multifatorial. Porque você não pode simplesmente limitar a quantidade de calorias que a pessoa está comendo frente àquilo que ela está gastando. Uma coisa que eu acho interessante é um livro que eu tô lendo, chama O Código da Obesidade. Você trouxe ele aqui, né? Eu trouxe ele aqui, eu mostrei pra Mostra você. gente. Posso mostrar? Pode, Esse livro aqui... Dá um close aí, John. Esse livro aqui, do escritor Jason Fung. Decifrando os segredos da prevenção e cura da obesidade. Esse livro é sensacional, por quê? Porque ele fala sobre... Ele explica, ele começa a contextualizar
Desde a década de 40, 50, o que as grandes instituições, o FDA e a Organização Mundial da Saúde, ela vinha tratando a alimentação nessas décadas para a gente tentar descobrir qual que era o vilão, qual que era o motivo da população, Sim. tanto na Europa como nos Estados Unidos, elas, com o passar do tempo, o índice de obesidade foi crescendo. Aí, por um tempo, acreditou que era quantidade de açúcar, em outra época achava que era quantidade de gorduras, Uhum. e que isso era uma relação justamente com as calorias que as pessoas ingeriam. Uhum. E dentro dessas décadas foi evidenciado que a obesidade não se trata de uma doença calórica, e sim de uma doença hormonal. Para você ter ideia, existem basicamente 5 principais falsos pressupostos em relação à obesidade hoje em dia. Um deles é a questão justamente em que a obesidade se resume em que a calorias que você ingere está sendo maior do que aquilo que você está gastando. Uhum. Como se isso fossem variáveis isoladas, mas não. Para você ter ideia, o nosso corpo ele é tão inteligente que numa dieta de restrição calórica, Uhum. se você ingere 30% de calorias a menos para tentar, digamos assim, perder peso, o seu corpo meio que diretamente ele diminui o gasto em 30% para Olha poder só. se equilibrar. Uhum. Então esse é um dos falsos pressupostos. O corpo, ele, de maneira inteligente, ele começa a economizar energia porque ele quer sobreviver, né? Como que chama esse processo de economia, doutor? O professor de economia, Aham, aí tem um eu acho. nomezinho, Zé, de economia. Qual? Tem um momento em que o corpo ele entra Ah, você fala, na verdade, chama inflexibilidade Isso, metabólica. aham, isso mesmo. Inflexibilidade metabólica, exatamente. Uhum. Outro falso pressuposto é você achar que uma caloria é uma caloria. Como, por exemplo, quando você limita a essa matemática de déficit calórico, você não analisa a qualidade dessa caloria. Uma caloria de açúcar, ele causa uma mudança metabólica hormonal no seu corpo, por exemplo, glicose, vai ter um pico de insulina. Agora, se você ingerir uma caloria de azeite, você não vai ter essa liberação de insulina. Então, você não pode achar que uma caloria é uma caloria e basear a sua alimentação nisso. Porque as respostas metabólicas que uma caloria das fontes proteicas, da fonte de carboidrato e das fontes de gordura são totalmente diferentes. Então, isso é um outro falso pressuposto que as pessoas acham que. Então, por isso que Uhum. fica muito simplista. Então, ó, comer pouco não é sinônimo de Não, emagrecer. não, pelo contrário, o seu corpo ele entra no mecanismo de Sim, defesa e ele aham. começa a reduzir o gasto de energia. Para você ter ideia, na década de 40 foi feito um estudo que chama Os Segredos da Fome Humana. Eles pegaram um grupo de 36 jovens, logo após a Segunda Guerra Mundial, entre 70 quilos com 1,70 m de altura, e Uhum. durante um ano acompanharam esses jovens. Uhum. Eles começaram assim, nos primeiros 3 meses, uma dieta de 3.200 calorias. Comendo bastante, 3 meses. A partir do quarto mês, reduziu pela metade. Durante 6 meses, metade. Chega de E eles 1.500. continuam perdendo peso ou não? Até o conhecimento até aquele momento era nesse um ano eles estavam prevendo que eles perderiam por volta de 30 quilos. E aí eles foram acompanhando. No final desse estudo, viram que eles perderam menos que a metade, Uhum. só que as mudanças físicas e psicológicas dessa restrição calórica foram surpreendentes. Por quê? O corpo, como eu estava falando pra você, ele entra num mecanismo adaptativo. Então eles reduziram a força física, o vigor físico, o grau de concentração. Alguns deles tiveram que largar a faculdade porque eles não conseguiam se concentrar. O corpo ele entrou no. Tinham alguns rapazes que começavam a pensar tanto em comida como Sim. virou uma compulsão. Eles só queriam comer, comer, comer. Então teve. E outros entraram em depressão e ansiedade. Então o corpo ele se adaptou, para você ter ideia. A mudança física, eles perderam peso, não como o esperado para o estudo, mas o corpo ele entrou no modo de sobrevivência e se adaptou àquela quantidade de calorias que eles estavam ofertando durante aquele tempo. Uhum. Tanto que depois de voltou nos últimos 3 meses de estudo, o corpo, eles voltaram à dieta normal, o corpo ele voltou rapidamente ao peso anterior e alguns deles voltou a um peso muito maior do que o peso inicial do estudo. Isso comprova que
A longo prazo, uma dieta com restrição calórica não funciona. Simplesmente não funciona. Vários estudos foram feitos nos últimos 50 anos e foi Por provado isso que é que... importante ter um acompanhamento, né, doutora? Eu acho que é o maior Exatamente. erro das pessoas que tentam emagrecer Exatamente. sozinhas é Exatamente. esse, né? Trabalhar com algo que deu certo lá no início e segue a mesma Exato. estratégia, aí estagna, aí desanima. Exatamente. Então as pessoas elas precisam justamente, às vezes falta realmente essa orientação, esse cuidado para que, na verdade, a gente não fica se preocupando com o quanto de calorias você está ingerindo, mas a qualidade do alimento que você está ingerindo. Isso é Uhum. extremamente importante, porque isso que vai fazer a diferença na resposta que o seu corpo vai ter àquele alimento que você está colocando para dentro. Uhum. Nossa, é tão bom falar de Ah, emagrecimento, né? é ótimo. Eu, Eu passaria aqui a noite falando com exatamente. você, cara. Tem tanta dúvida. Já quero entrar em jejum, em tanta coisa eu quero falar com você. É, o jejum. Vamos uma coisa por vez, Vamos, né? uma coisa por É, vez. como que o corpo reage quando não tem um suporte emocional para essa mudança, né? Porque eu falo que a mudança, ela é emocional. A pessoa tem que tomar posse, né? Não, eu vou aderir a um Aham, novo estilo de vida. Eu tive um processo na minha casa recente de aham, emagrecimento, que foi o meu filho, que eu tentava de tudo para ver se ele queria uma atividade física, se ele tomava consciência que precisava emagrecer, mas ele precisou tomar posse e entender emocionalmente que ele precisava de mudança. E não era uma mudança do dia para noite, uma mudança passageira, era uma mudança para a vida, né? exato. Então, assim, o que eu falo para os meus pacientes em relação a justamente a pessoa ela tem que ter esse insight, né? Assim como em outras decisões da vida, eu acho que a pessoa é mais interessada nessa mudança realmente tem que ser o paciente, mas muitas vezes elas se encontram numa situação em que elas às vezes não se reconhecem. Como, por exemplo, vários Uhum. pacientes chegam no consultório e falam, doutor, eu, nos últimos 5, 10, 2 anos, eu comecei a engordar e eu não me reconheço mais. Então, o fato de eu não como tanto e o fato de eu olhar e ter essa percepção de mim faz eu ter a autoestima baixa, eu tenho vergonha de usar certas roupas. Então, assim, eh, a questão da obesidade, o sobrepeso, realmente mexe com a questão psicológica. E quando a pessoa ela decide, fala assim, eu preciso mudar, tem que ser realmente uma decisão dela. E muitas vezes ela não consegue por si só. É justamente isso que chega o momento de procurar um profissional. Eu costumo falar que durante a minha consulta que o meu papel no tratamento de obesidade, sobrepeso, é como se o paciente ele estivesse aprendendo a andar de bicicleta e eu seria aquelas rodinhas de apoio. A partir daquele momento que ele aprendesse a andar sozinho, já tirava aquelas rodinhas e ele te seguia nessa É mudança porque eu de... vejo assim, a comida, para quem é obeso, a comida é um escape, né? Exatamente. Então, quando a pessoa ela perde esse escape, ela acaba tendenciando a querer descontar em outras coisas. Exatamente. E aí que vem às vezes o álcool, vem até a pornografia que está muito em alta. Exatamente. Deixa eu explicar. Então, assim, Val, uma das coisas muito interessantes é que as pessoas acham que a relação com a fome ela é igual para todo mundo. Mas existem de uma forma mais simples e didática de explicar, 4 principais fenótipos de fome, ou seja, de como as pessoas elas se relacionam Uhum, com o alimento. A gente uhum. chama de o cérebro faminto, o intestino faminto, o metabolismo lento e a fome emocional. Essas, assim, de forma didática, são 4 tipos, mas as pessoas elas podem ter tipos de fome que se sobrepõem. Geralmente é misto. Só para você Uhum. ter uma ideia. O cérebro faminto é aquela pessoa que come, 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 e não tem saciedade. Ela pode começar, ela tem uma alteração hormonal nos hormônios que causam saciedade, ou seja, tem 2 hormônios principais, é a leptina e a grelina, né? Sim, São uhum, essas alterações no sistema nervoso central, onde você tem menos hormônio de saciedade e mais hormônio de fome. uhum. No intestino faminto, você também tem uma alteração nos níveis hormonais, em que você tem um esvaziamento muito rápido, o alimento passa muito rápido, a pessoa não se sente saciada também. Que aí Uhum. entra a questão dos análogos, as famosas canetinhas, que promovem saciedade, que são análogos a esses hormônios que a pessoa, às vezes, ela está em déficit. Sim. O metabolismo lento é que são casos de pessoas que já tentaram várias e várias vezes com dietas restritivas e Uhum. ela entra num caso de inflexibilidade metabólica, justamente, porque o corpo ele vai entrando num modo de sobrevivência e fica cada vez mais difícil você emagrecer. É o famoso efeito sanfona. A pessoa Uhum.
perde peso, volta a ganhar, perde de novo e vai ficando cada vez mais difícil perder peso. Sim. E, por último, como você falou, a fome emocional, justamente. Existem pessoas que utilizam o alimento como uma válvula de escape. Ansiedade, o dia estressante, justamente porque o alimento ele é prazeroso, é Uhum. uma descarga de dopamina. E justamente como você falou, hoje em dia, a gente, infelizmente, é bombardeado por coisas, por informações. Você deu o exemplo da pornografia, que é uma via, isso existem bastante estudos E sobre tem crescido muito. tem crescido muito porque é uma fonte rápida de dopamina, uma Sim. fonte não saudável de você adquirir dopamina. Agora, diferente de uma atividade física com regularidade, que você tem aquela liberação de endorfinas, de dopamina, isso sim é uma dopamina construída de forma saudável. E o seu Uhum. corpo ele vai se adaptando a essa fonte de prazer. Então a gente tem que trocar justamente, mudando os hábitos para você dar um bem-estar para o seu corpo, mas por vias saudáveis, seja do alimento, seja da atividade Por isso a física. importância Com da certeza, escuta do paciente nesse processo, com desse certeza, acompanhamento, né, doutor? com certeza. Eu acompanhei muito, tenho acompanhado muitos casos, né? A gente trabalha com muita informação aqui, com Monjaro mesmo agora. A gente Aham. teve o boom do Monjaro. Hoje estão cogitando, tem pessoas que compram, têm acesso às canetinhas e querem aplicar, fazer uso por conta própria. E eu presenciei pessoas que entraram em depressão, síndrome, começaram a ter ansiedades. Por quê? Exatamente, Porque tinham na comida um desejo ali saciado, e aí, de repente, perdeu a graça, a comida. E exatamente, agora? Qual que vai ser a minha fuga? Qual que vai ser o meu escape? Então, a gente tem vivido essa realidade e até um alerta aqui que a gente levanta nessa noite para vocês do uso sem acompanhamento. exatamente. Uma das medidas que o Ministério da Saúde tomou justamente é que Uhum. foi ter agora requerido a prescrição médica formalizada para você Sim, isso é adquirir justamente, importantíssimo, doutor. porque foi evidenciado que realmente o uso indiscriminado tanto do Ozempic como o Mounjaro, que é o princípio da semaglutida e da tirzepatida, Uhum. o uso sem acompanhamento pode trazer consequências catastróficas, Sim. justamente porque eu também sei muitos relatos, pacientes conhecidos também que compraram a medicação, usaram por um tempo, perdeu peso, mas depois voltou de novo a ganhar o peso e tem pessoas que voltam, que ganham mais peso do que antes. Então, justamente, cai no famoso efeito sanfona também, e agora mediado por um medicamento que era para justamente para que você não acontecesse isso. Mas isso foi feito como não foi feito de uma forma adequada, com um profissional que entende, a Uhum. pessoa acaba tendo consequências e não benefícios. São excelentes medicações, Sim. quando Mas muito quando bem indicadas. feita, bem acompanhada, com Exatamente. acolhimento, de forma personalizada, porque olha, não Exatamente. existe receita de bolo. Ah, deu Não. certo para fulano usar dessa forma, para mim também vai dar. Exatamente. Primeira coisa, quando você vai, né, eu acredito, quando a gente vai fazer um processo de acompanhamento de emagrecimento, como eu fiz com meu filho recente, a gente vai descobrir a causa, a gente vai fazer exames, Exatamente. você vai na causa do problema ali, né, para Isso. poder atuar ali com vários artifícios, não é só a canetinha, né, existe todo um aparato, né, Exa suplementações, né. exatamente. Então assim, não é bem assim, não existe fórmula de bolo Não. para Então, emagrecimento. justamente, quando eu atendo um paciente no meu consultório, eu tento explicar justamente isso. Não adianta eu fazer um protocolo genérico para que. Não vai funcionar, não é assim que funciona. Por isso que durante a consulta eu preciso entender qual que é a relação dessa pessoa com o alimento. E justamente, se a pessoa ela usa o alimento como uma válvula de escape ou não. Simplesmente a pessoa come, mas não come de forma adequada, não está ajustada a quantidade de proteínas, carboidratos e gordura. Então, cada paciente é um paciente e para você estabelecer um tratamento que de fato seja duradouro, seja ele com o auxílio das canetinhas ou sem, você precisa focar justamente na necessidade do seu paciente. Então, não tem realmente uma fórmula pronta. Cada paciente ele tem um tratamento, né, um acompanhamento que tem que ser personalizado para a necessidade dele naquele momento. Uhum. Com certeza. A comunicação como ferramenta de cura, de fato, né, doutor? A gente sabe que o que adoece nem sempre é o físico, né? Como que você vê esse papel da escutativa no tratamento, esse acompanhamento e até mesmo ali entender o contexto que aquele paciente está inserido, familiar? Porque eu falo que tudo influencia. A obesidade
o ambiente que nós estamos inseridos influencia muito, né? Com Que são os certeza. ambientes obesógenos que chama, né, Sim. doutor? Então, quando a gente começa a ter um processo de emagrecimento, alguns ambientes a gente começa a deixar de frequentar, nossa vida Exato. social fica mais restrita. Exato. Como que você enxerga esse papel de entender o ambiente que aquele paciente é inserido e como que você trabalha essa questão aí de mudança, de conscientização dele saber os lugares, de saber como que ele deve estar, onde ele deve, o que ele deve escolher fazer dali para frente? Na verdade, é algo que a gente sempre escuta. Eu tenho algumas pessoas que eu Uhum. acompanho, né? Eu acho que já ouviu falar que se você quer voar como águia, você tem que andar Anda com como águias, águia. né? Então, assim, numa mesa de milionários, se você tem 4 milionários, se você convive com as pessoas, o quinto vai ser você. E assim funciona também. Se você anda com Sim. pessoas que não têm um propósito bem estabelecido, você também não vai ter um propósito estabelecido na sua vida. Então, eu tento nas minhas consultas justamente orientar que você precisa justamente, além de adquirir hábitos saudáveis, você tem que conviver com pessoas que estão dispostas a te levar para aquele objetivo que você quer. Sim, Eu sei- é, propósitos alinhados. Exatamente, propósitos Em tudo na alinhados, vida, né, em tudo doutor? na vida, Tudo em na tudo na vida. vida. E assim, é muito interessante porque quando você fala da obesidade, existe muito estigma social também, né? Então, né, durante a minha consulta, eu tento da melhor maneira possível acolher aquele paciente, justamente porque aquilo o sofrimento, às vezes, que a pessoa ela traz, vai muito além de simplesmente eu me olho no espelho e não me reconheço, e isso me fere há anos, eu não me reconheço, eu quero me conectar novamente com a pessoa que eu já fui. Então não é simplesmente uma Sim. questão de estética, vai muito além disso. É uma questão de estética, uma questão de saúde física, uma questão de saúde mental. Eu costumo falar que realmente eu tenho um paciente meu que eu acompanho, que ele é um paciente próximo, e ele por muitos anos fez tratamento de depressão, Uhum. ansiedade, mas não cuidava tanto da alimentação, não gostava de praticar atividades físicas. E eu falei para ele, olha, enquanto você não cuidar do seu corpo, o seu tratamento pode estar usando a medicação que for, não vai dar certo. Por quê? Porque uma mente sã, ela só vive num corpo sã, né? Mens sana in Com corpore certeza. sano. Então, a partir do momento em que ele fazendo tratamento, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, começou a acompanhar comigo, mudou o estilo de vida. Pra você ter ideia, o paciente, ele mudou totalmente, ele virou aquele rato de academia, perdeu Isso é peso, muito bom, mudou, virou né? outra pessoa. Então, assim, tudo flui. Quando você se alinha corpo, mente, espírito, tudo flui mais naturalmente. Então, o que eu tento passar para os meus Verdade. pacientes é justamente isso, ouvir de fato qual é a dor do paciente e talvez e com empatia, compaixão mostrar que eu estou disposto a ajudá-lo a alcançar esse objetivo, né? É claro que vai ter que exigir empenho dela, vai ser o maior interessado, a força maior vai ter que vir dela. Eu vou estar aqui para auxiliar e para direcionar nessa melhora para ela atingir longevidade com qualidade de vida e poder se sentir cada vez melhor. Com certeza. Eu falo assim que é 50-50, né? Exatamente, Você vem ali exatamente. com seus artifícios, com seu conhecimento técnico, Exato. científico, né? E coloca ali em prática, mas é necessário o próprio paciente tomar Com posse, certeza, com que não é certeza. um processo de emagrecimento, é uma adesão a um novo estilo de vida. Exatamente. Então não é algo que eu tento falar. É para sempre. Exatamente. O estilo de vida saudável, justamente, ele não deve ser também buscado como se fosse uma corrida de 100 metros. Eu falo que é uma maratona, né? É a longo prazo, é para a vida É um inteira. casamento, vai fazer com o Caio. Exato, exatamente, exatamente. Né, doutor Caio? É um Exato. casamento. Porque, olha, você vai emagrecer. Depois que você emagrecer, você vai querer melhorar seu desempenho na academia. Aí vem outro Exatamente. tipo de acompanhamento, né? Que aí tem os acessos Perfeito. a hormônios, suplementações, que vão Exato. auxiliar você em muito. Então, fala assim, gente, é um casamento, mas é um casamento valioso e que eu falo, é melhor você investir na saúde do que você gastar com doença, né? Exatamente. Você falou, Então, falou tudo justamente. Eu acho que muita gente, a gente às vezes foca em tantas outras coisas, né? Às vezes na verdade. vida profissional, em ganhar É dinheiro, bom a construir gente buscar patrimônio. um médico Com saudável, né? Eu certeza, fico com feliz de ir no certeza. médico hoje por saúde. Falar, doutor, eu quero ter mais saúde ainda. Maravilha. Então vamos lá, vamos Sabe por junto. quê? Porque hoje nós temos a oportunidade de escolher como você quer chegar aos 50, aos 60, aos Com 70, aos certeza. 80. Nós temos essa oportunidade de escolher. Exatamente. Hoje, se você parar para pensar, olha como é interessante. Olha, Uhum. a visão que a gente tinha
há algumas décadas atrás, de quem tinha 30, 40 anos, é totalmente hoje. Eu vejo, por exemplo, que as pessoas, o homem, antigamente, o homem quando tiver 35 anos está no auge, as mulheres no 30. Hoje você percebe mulheres que estão no auge da forma física, nos 40, 50, isso é impressionante, porque o conhecimento, ele se difundiu, ficou o acesso às informações, a uma suplementação, uma dieta de qualidade ficou muito mais acessível. Então, o momento certo é agora. Não tem, já tô, não é pra mim, já passou da idade. Não, o momento certo de cuidar da saúde é agora. Você pode viver a melhor fase da sua vida, basta que você tome as decisões certas. E se você não sabe por onde começar, procure um profissional que ele vai te direcionar para que você possa alcançar justamente essa vida que você tanto sonha. Com certeza. Doutor, nós vamos para um rápido bloco comercial. Perfeito. E a gente já volta, tá bom? Fiquem ligados aí. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos. Somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde.
Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Estamos de volta. Para você que está chegando agora aqui no canal, eu convido você a voltar esse conteúdo para o início e acompanhar na íntegra, porque está muito especial o nosso conteúdo de hoje. Eu estou com o Dr. Caio Monteiro, ele que é médico da longevidade, do emagrecimento. Eu gosto de falar assim, do estilo de vida, né, doutor? Porque ele vem devolvendo mesmo o estilo de vida, a saúde às pessoas. Eu falo que é uma das áreas da medicina que mais vem crescido, porque as pessoas se atentaram a essa necessidade, né, de poder escolher como eu vou querer chegar aos 50, aos 60, aos 70, 80, numa cadeira de roda, com uma bengala na mão, não. Vou chegar fazendo crossfit, correndo, pedalando, né, doutor Caio? Exatamente, tendo independência em fazer todas as atividades do dia a dia, né, sem precisar de auxílio. Então, justamente, é importante cuidar, acho que as escolhas que nós fazemos agora que vão determinar o tipo de vida que nós vamos ter. Vão refletir lá na frente, Exatamente. Né? Doutor, teve algum paciente ou história que te fez mudar a forma como você atua, que te impactou? Eu sei que você já deve ter se deparado com várias experiências no decorrer da sua profissão, mas teve algum caso em específico que marcou você? Olha, a gente tem vários pacientes que acabam marcando, sim. Mas eu lembro que teve uma paciente, justamente, paciente jovem, né, que era mãe solteira, e aí falou que nos últimos anos nova, né, tinha começado a ganhar peso, e isso foi afetando a sua autoestima. E quando eu conversei com ela, eu falei assim, nossa, existe assim um problema, além do simplesmente, eu acho que o ganho de peso é simplesmente o final de tudo que ela viveu até aquele momento. Então eu deixei de direcionar a minha consulta para perguntar, como é que é a sua relação com a alimentação e tudo mais, e eu perguntei, e aí, como é que é a sua vida familiar, como é que você sente, como é que é a sua relação com o seu filho? Você disse que não mora com o pai do seu filho, com quem que você está morando? Está morando com sua mãe? Como é que é a sua relação? Como é que é a relação com a sua mãe? E você tem uma boa relação com o seu filho? O que que você gostaria? Como é que você tem criado ele? Assim, você tem uma boa relação de ele conta tudo pra você, vocês são muito amigos, então eu já fui por um outro lado, não tão técnico, para entender justamente de forma mais ampla o que ela estava vivendo até aquele momento, para aí de fato começar a traçar estratégias que não só para melhorassem a parte física dela, mas também desse um direcionamento, um alento, né? De fato, alguém que estava de fato escutando e querendo saber qual que era realmente o problema. Muitas vezes, os pacientes eles só querem ser escutados, muitas vezes, para as pessoas, muitas vezes a gente só está direcionado na doença em si, mas não, por trás de todo aquele problema existe uma pessoa, às vezes ferida, né, que precisa de palavra de conforto. Então a gente precisa ter esse olhar com empatia, com compaixão, e eu tento sempre demonstrar isso quando eu encontro casos assim. É claro que caso e caso, né, mas eu tenho facilidades, eu sempre tive facilidade de conversar com pessoas, e às vezes pessoas eu nem conheço tanto assim, e ter conversas um pouco mais profundas, isso é uma característica minha. E hoje, sendo médico, eu fico muito feliz em poder perceber que as pessoas elas se sentem tranquilas e confortáveis de, às vezes, abrir de uma forma que elas não se abririam com outros profissionais, que não tivesse esse tipo de tato, digamos assim, com elas. Eu fico muito feliz por perceber que Doutora, dessa forma. Eu sei que você é cristão, Sou. né? Conheço a sua esposa, conheço a sua sogra, já conversei muito sobre ela, a gente tem, né, bem assim, muitos pontos em comum. Como que você aborda essa questão espiritual com seus pacientes? Porque eu falo que são 3 pilares importantes, né?
E muitos profissionais, às vezes, têm uma certa dificuldade em abordar essa parte espiritual, mas como que você aborda? Como que você enxerga a importância também dessa pessoa ter claro, né, os seus princípios, terem que ter claro o seu propósito de vida, para Sim. que ela possa ter uma vida de longevidade, uma vida, né, eu falo que é uma vida com todos os pilares alinhados, uma vida alinhada. Exato, assim, independente da religião do paciente, o mais importante, assim, é explicar justamente que o nosso corpo ele funciona em conjunto, mente, corpo e espírito. Independente se ela acredita em algo diferente do que eu acredito, eu sempre tento demonstrar que você você ter a certeza de que nem tudo está nas suas mãos, se você acredita que existe uma mente por trás de tudo, ou se você você é espírita, se você é budista, você saber que nem todos os problemas você pode resolver, mas se você acredita que existe uma entidade ou um ser que está acima de tudo, que é um ser onipotente, onisciente, onipresente, isso tira um peso das costas. Por quê? Porque se você tenta controlar tudo, você vai sempre se Alivia a frustrar, nossa carga, né? porque você não vai ter controle de Verdade. todas as coisas, Não vamos né? ter, E jamais. muitas vezes, quando você para pensar, contextualizando com a questão da obesidade, ou, por exemplo, do lipedema, muitas vezes fala, doutor, eu já fiz de tudo, e não emagreço, eu não consigo atingir esses resultados, e muitas vezes não é culpa do paciente, é uma questão genética, é uma questão metabólica, que está inerente ao corpo dela e não é culpa dela. E a pessoa ela fica se culpando. Então eu falei, olha, não é só culpa, né? Você não precisa ficar desesperada e você não vai ter o controle de todas as coisas. E essa parte espiritual, por exemplo, na questão de como eu imprimo os meus valores cristãos na minha consulta. Realmente tem na forma ética, moral que eu acredito, né? De saber que quem está ali é uma pessoa assim como eu. Pessoas que têm qualidades, que têm falhas, que têm defeitos, assim como eu. Então, eu acho que uma das coisas que me ajuda na minha consulta é você saber que, independente se eu sou médico, a pessoa não é uma pessoa leiga. Ela é uma pessoa que ela tem a sua vida, os seus princípios, os seus valores, e ela tem virtudes, ela tem defeitos, assim como eu. Então, eu não tento não estabelecer, meu Deus, eu sou médico, o paciente está aqui, uma desproporção. Eu tento trazer, assim... Criar barreiras, né? Justamente, desconstruir barreiras, porque muitas vezes a pessoa entra no consultório, meu Deus, o médico é inacessível e tudo mais. Não, nós somos filhos do mesmo Deus, assim como eu acredito, de fato, né? São pessoas E é como qualquer... importante essa conexão para que vocês deem sequência a esse trabalho, essa parceria que vai ser estabelecida a partir dali, né, Com doutor? certeza. É importante. Eu falo que nós falamos tanto em vida plena, né? Exato. E não existe vida plena se você não tiver um alinhamento espiritual, né? Uhum. Você tem que ter claro o seu objetivo, o seu propósito, né? Você tem que ter claro para quem que eu vim, né? Qual que é a minha função aqui? Né? Para quem que eu sirvo, né? Então, a gente tem que ter claro. Quando você tem essa clareza dos seus princípios, do seu propósito, que foi o que você mencionou no início da entrevista, né? Uhum. Dos japoneses, dos chineses, que tem Isso. clareza de propósito. Exato. Isso a gente viver uma vida com plenitude. A gente consegue identificar e ter consciência que nem tudo está sob nosso controle. A gente aceita mais as coisas. A gente tem facilidade de aceitação. Exato. Né? E quando eu lido com essa questão justamente da forma espiritual, eu sempre lembro da passagem justamente que fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, Ele associando isso ao que eu faço, eu falei assim, vai muito além de simplesmente você ter um corpo bonito, um corpo estético. Não. É um brinde que você vai ganhar. É um ganhar. brinde, justamente. É uma vida, escolhas saudáveis, você colocar o seu corpo em movimento, você selecionar de forma crítica, inteligente aquilo que você vai ingerir. Uhum. Isso tudo faz que você tenha um corpo mais saudável e como consequência positiva você vai ter um corpo bonito. Uhum. E pensando nesse lado espiritual, justamente, um corpo saudável, ele é um corpo que ele adora melhor. Então, você tem clareza, mais clareza de propósito, você raciocina melhor, a fé, justamente, a fé... Corpo são, e mente são. Exato. E lembra que
a fé, às vezes, a fé é acreditar nas coisas que a gente não pode Você ver, não mas vai ter a não. mente sã com o corpo inflamado. É muito difícil, Então, gente. inclusive, para você poder, inclusive, adorar de fato, se você acredita, você Servir precisa a Deus servir a Deus com plenitude, força, você precisa com ter ânimo. vigor, Eu exatamente. falo isso, sabe que eu sou da Congregação Cristã do Brasil, lá nós temos o nosso grupo de irmãs que participa das atividades na igreja, e eu falo assim, as irmãs gostam muito de comer, e elas comem salgadas, nas reuniões é muito carboidrato, refrigerante, né? Eu falo assim, crente não bebe, mas come beleza, bastante, né? Eu brinco com né? elas. Falo, mas olha, vamos cuidar, porque eu prego muito isso pra elas, sabe? Eu mostro para elas que não é porque nós somos cristãs, né, que a gente serve um Deus, a gente tem nossos princípios e valores, que a gente não pode ir numa academia, a gente não pode se cuidar, ir num parque, correr, caminhar. Eu mostro para elas essa importância da gente não querer apenas buscar as coisas do reino, mas a gente estar bem para servir o reino. Com certeza. Então eu falo, olha, vamos cuidar do nosso corpo, porque o templo do Espírito Santo é o seu corpo, e sua casa está toda bagunçada, seu corpo está todo inflamado, né, todo doente, é assim que você quer habitar o seu Espírito Santo? Então vamos alinhar, Irmandade. Vamos embora, mulherada. Vamos para a igreja, mas vamos para a academia também. Vamos para o parque correr. Faz parte mesmo. Então, acho que a gente tem que levantar esse movimento porque a gente não pode habituar numa coisa só, né? Nossa vida não é um pilar apenas. A gente tem que abrir nossos horizontes e entender que a gente precisa estar com várias coisas alinhadas, dentre elas a nossa saúde. Sem saúde a gente não desempenha nada bem. Com certeza. Eu acho que é pensando dessa forma mesmo, Paula, que a gente justamente tendo um equilíbrio em todas essas áreas da nossa vida que a gente consegue viver de forma plena, de forma saudável de fato, né? Você não pode ser extremista de achar que só vai, vou cuidar só da parte espiritual, deixar o seu corpo de lado. Então você tem que trabalhar justamente isso em conjunto. Porque Deus te deu de mais precioso. Exato. Não é? Exatamente. É isso aí, doutor. Muito bom receber você aqui nessa noite. Muito obrigado. Passou muito rápido. Passou rápido, né? Se você chegou até aqui, né, ouvindo a gente, né, com esse olhar, com amor, convido você a acompanhar mais de perto o trabalho do Dr. Caio, né, nas redes sociais. Qual é o seu Instagram, doutor? O meu Instagram é @Dr. Caio Fernando Monteiro. Eu sei que é um pouquinho grande, né? Mas é @Dr. Caio Fernando Monteiro. Isso aí. Doutor atende hoje aqui em Cuiabá, Sinop, Pontos Lacerda e Cáceres, né? Exatamente. Doutor anda bastante esse estado, né? Mas olha, vocês que queiram agenda aqui em Cuiabá, no Sinop, Cáceres, só entrar no Instagram, lá tem os links, né, doutor? Exatamente, tem um link de agendamento. Vai ser um prazer conhecer a sua história, poder te auxiliar nesse processo. Eu sempre falo nos meus vídeos que eu posso fazer, se você busca um estilo de vida mais saudável e está com dificuldade nesse processo, pode contar comigo. Agora eu quero deixar uma mensagem final para quem está nessa jornada, né, de emagrecimento, de mudança de estilo de vida e está se sentindo sozinho, né? Quero que você deixe uma mensagem para que essa pessoa não caminhe sozinha. Não precisa caminhar sozinha, né, doutor? Olhando para aquela câmera ali. Se você, de fato, já tentou por conta própria fazer dieta, se frustrou e às vezes se culpa porque muitas pessoas às vezes acham que isso é falta de comprometimento, falta de vontade. Não, eu posso dizer que você tenha em mim um aliado para te ajudar justamente nesse processo. Muitas vezes você tem a vontade, tem esse ímpeto, mas não sabe por onde começar. Então, um dos meus propósitos, né, que eu encontrei de fato na medicina é fazer o que eu faço para, assim como você que está tendo essa dificuldade, poder ter um direcionamento e poder ter sua vida transformada. Então, se você busca alguém para te auxiliar nesse processo, vai ser um prazer te receber no meu consultório e conhecer a sua história para que a gente possa juntos alcançar o objetivo que você sempre quis, que é ter uma vida plena, uma vida mais saudável. Olha que bênção, bom demais, doutor. Bom demais. Olha, obrigado por compartilhar sua visão, né, agradeço, prática, viu? humana. Eu vejo um amor muito grande pelo que você faz. Vejo você vivendo de fato o seu propósito. Parabéns, tá, doutor? Obrigado. E vocês que nos acompanharam aqui, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você que pode compartilhar, replicar essa informação com amigos e familiares, assim como a sua vida foi impactada nesta noite, muitas outras vidas podem ser impactadas através de você. Basta compartilhar. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva. Acione o sinalzinho de notificação que fica logo aqui acima para que você tenha acesso aos conteúdos que são postados quase que diariamente aqui no nosso canal. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cast. Até lá!